Olá, meus queridos irmãos, como é que todos estão? Espero que bem. Aqui estamos para mais uma aula da Escola Dominical do Vem e Segue-me, especificamente do livro de Mórmon, capítulos 23 a 29. Alguns princípios e doutrinas são ensinados nesses capítulos, mas eu busquei e tive o sentimento que esse é o princípio que nós devemos abordar hoje, que é a nossa conversão a Jesus Cristo e a seu evangelho muda a nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com todos os irmãos é: há uma diferença entre receber um testemunho da verdade e converter-se verdadeiramente. Quem nunca teve um irmão querido na igreja, um amigo ou até mesmo um parente que era firme no evangelho, você percebia que tinha testemunho quando falava às vezes com poder, mas essa pessoa acabou se afastando na primeira oportunidade, no primeiro desafio, na primeira crise, na primeira provação, essa pessoa acabou se afastando do evangelho. Porque há uma grande diferença entre ter um testemunho e estar convertido. O testemunho, gente, é um conhecimento e confirmação especial que dá o Espírito Santo. Quando a gente pega Éter 12:6, diz o seguinte: E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. O testemunho normalmente vem quando você prova a sua fé em referente a algum princípio, algum mandamento. Vou dar um exemplo para vocês. Palavra de sabedoria, quando a pessoa ela vai a algum lugar, oferecem para ela no trabalho mesmo, às vezes um vinho no almoço, e ela segue com a palavra, né? Nega o vinho, toma um suco, um exemplo, ela tem aquele sentimento que o Espírito Santo confirma para ela que ela fez a escolha correta. Ou quando a pessoa paga o dízimo pela primeira vez, ela tem esse sentimento, né? Ou até mesmo acontece alguma coisa na vida dela que mostra isto. Ela acaba adquirindo um testemunho. Mas isso não quer dizer que ela esteja convertida. Conversão é muito mais do que isto. Conversão é mudar as crenças, os sentimentos e mudar a vida para aceitar e cumprir a vontade de Deus. A conversão inclui a decisão consciente de renunciar à forma de ser anterior e mudar, a fim de tornar-se um discípulo de Cristo. Ou seja, gente, mudança de coração, mudança da vida, mudança de atitude. É quando a pessoa realmente ela tem uma mudança vigorosa no seu coração e ela começa a viver uma nova vida como discípulo de Cristo. É, um exemplo que a gente pode dar de escrituras está em Alma 19, versículo 33, que diz o seguinte: E aconteceu que quando se levantou, Amon também pregou a eles, e assim também fizeram todos os servos de Lamone. E todos disseram ao povo a mesma coisa, que seu coração havia sido transformado, que não desejavam mais praticar o mal. Ou seja, eles mudaram, e não mudaram só em palavras, eles mudaram em atitude, em ação. O que eles praticavam antes, não praticavam mais. O que eles não praticavam, começaram a fazer. Essa é a mudança que tem que acontecer conosco, não só em um princípio, mas em todos que nós aprendemos no Evangelho. Alma 23 diz o seguinte: E tão certo quanto vive o Senhor, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagres por meio deles. Sim, digo-vos que assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor nunca apostataram, pois tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus nem contra qualquer de seus irmãos. Pedro e as três testemunhas são histórias bem diferentes. Pedro do Novo Testamento, né? As três testemunhas que é mais os nossos tempos, são bons exemplos da diferença da testemunha, de testemunho para a conversão. O grande apóstolo Pedro, por sinal,
prestou o testemunho do Salvador, que sabia que Jesus era o Filho de Deus. Quem lembra da Escritura, Mateus 16, versículo 15 a 17, disse o seguinte: Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Pedro tinha o testemunho de que Jesus era o Cristo. Contudo, ao dirigir-se a Pedro depois, um tempo depois, o Senhor deu a ele um novo guia para a conversão verdadeira. Jesus disse o seguinte a Pedro: Quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Cristo já sabia que Pedro ainda não estava convertido. Tanto que quando Pedro foi realmente provado e testado, ele acabou negando Cristo por 3 vezes. Ele ainda não estava com a conversão completa na sua vida. Nós sabemos que Pedro chegou muito mais do que isso, né? Sua conversão realmente foi completa, tanto que ele deu a sua vida pelo Evangelho. Mas isso é uma prova de que há diferença entre testemunho e conversão. A outra, muito clara, são as 3 testemunhas do livro de Mórmon, que receberam um testemunho direto, uma experiência única sobre o livro de Mórmon. Mas sabemos que depois eles vacilaram no seu apoio ao profeta Joseph Smith, ao próprio Joseph Smith como profeta da Igreja do Senhor. Então, assim, a gente tem que realmente buscar essa mudança na nossa vida. A palavra de sabedoria, vamos colocar como exemplo. A pessoa lá foi lá e negou o vinho, teve testemunho. Como você tem a conversão na palavra de sabedoria? Com muitas experiências diferentes, não só negando o que faz mal, mas ao mesmo tempo a pessoa começa a evoluir ao ponto de começar a procurar alimentos que fazem bem, começar a procurar fazer exercícios, a querer realmente estar sempre muito bem com o seu corpo. Ou seja, quando a gente pega as escrituras, uma escritura que me chama muito a atenção referente a isso, está em Doutrina e Convênios, vamos lá, Doutrina e Convênios 50, 24 versículo, diz o seguinte: E aquilo que é de Deus é luz, e aquilo que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito. A verdade é que a conversão não acontece num dia, em 2, em uma semana, em um mês, nem em um ano. A conversão acontece em toda a nossa vida. Provavelmente precisará mais do que isto para sermos convertidos 100% ao Senhor. Mas devemos buscar isso diariamente. Buscar realmente uma mudança vigorosa no nosso coração, de atitude, não só de palavras, de ações. É bem diferente do que um testemunho. Irmãos, isso é na verdade uma prévia apenas do que eu gostaria de deixar para vocês, que na verdade é o discurso do Elder Bedner, que fala muito sobre isso, sobre testemunho e conversão, e tocou muito o meu coração. Em todo momento que eu escutei o discurso, eu tive o sentimento que eu tinha que realmente ressaltar isso com vocês. Assistam o discurso em família, esse é o meu convite como professor. Assistam em família nesse domingo, é um discurso de 15 minutos e, se possível, meditem sobre ele durante o domingo e a segunda-feira, e quando for ter a noite familiar, consigam em família abordar os tópicos do discurso e saber como a gente realmente pode buscar essa conversão na nossa vida. Eu sei que Cristo vive e que Ele é nosso Salvador, que nós temos um profeta vivo e que essa é a Igreja de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.